Olá, tudo bem? Eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Conecta Smart Cities e Mobility. Neste Conecta Talks, eu vou conversar com o Marcos Regis, que é o coordenador de projeto da GIZ. A empresa alemã de cooperação internacional GIZ trabalha há mais de 50 anos a cooperação Alemanha e Brasil, sempre focando no desenvolvimento sustentável. O objetivo do trabalho da GIZ no Brasil são as energias renováveis e a eficiência energética, bem como a proteção e o uso sustentável da floresta. A agência participa da edição 2020 do Connected Smart Cities e Mobility Digital Experience, onde teremos a oportunidade de conhecer iniciativas como o Promove-E, projeto de cooperação técnica executado pelo Ministério da Economia em parceria com o Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento, por meio da Empresa Alemã de Cooperação Internacional. Além da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, o PNME, espaço para fomentar o desenvolvimento do setor no Brasil e que agrega mais de 30 instituições da indústria, poder público, sociedade civil e academia. Bem-vindo, Marcos. Tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, boa tarde, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer nosso aí receber vocês com um projeto tão importante para o nosso país, né? E para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que você compartilhasse conosco como tem sido a cooperação Brasil-Alemanha com relação ao desenvolvimento de cidades inteligentes e mobilidade elétrica no Brasil. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Como você mesmo disse, o Brasil e a Alemanha são parceiros estratégicos já há mais de 50 anos, né? E isso é uma coisa que acontece desde um nível muito alto no governo até chegar aos nossos projetos em que a gente, de fato, implementa as coisas. Você mencionou também que o Brasil e a Alemanha cooperam nessas duas principais áreas temáticas, né? A área de eficiência energética e energias renováveis, e a área de proteção e uso sustentável das florestas tropicais. E talvez o nosso ponto de entrada é o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Nós trabalhamos nessas duas áreas porque o Brasil e a Alemanha se entendem como parceiros para a promoção do desenvolvimento sustentável, né? Então você vai achar aí uma gama de programas e projetos que promovem o desenvolvimento sustentável. Os projetos são sempre de iniciativa do governo brasileiro e são apoiados pelo governo da Alemanha, né? No caso do Promob, um projeto do Ministério da Economia, que é apoiado pelo BMZ, pelo Ministério Alemão da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, através da GIZ, né? Então, é mais ou menos esse o contexto em que a gente está inserido. Certo, Marcos. E para continuar, eu queria que você entrasse um pouco mais aí no detalhamento do Promove-E, né? Qual é a função desse projeto e quais foram os resultados obtidos até agora e como ele se relaciona com a plataforma de mobilidade elétrica? Tá, vamos lá. E a gente começa a descer um pouquinho do funil, né? A gente estava lá muito alto no governo, chegamos no Promob. O Promob é um projeto de cooperação técnica em parceria, na verdade, por iniciativa do Ministério da Economia, desde a época que era MDIC, né? Que agora foi integrado ao Ministério da Economia. E o Promob nasceu aí no ano de 2017, mas claro que antes disso já havia conversas, com o objetivo de promover a mobilidade elétrica no Brasil. Mas promover a mobilidade elétrica é uma coisa muito ampla. Então, o Promob dividiu essa tarefa tão grande, tão ambiciosa, em três partes principais, né? Uma das partes era as questões de regulamentações e normas, né? Trabalhando com os parceiros para propor regulamentos e normas que fossem promotoras da mobilidade elétrica, né? Uma outra fatia do trabalho, um outro componente do trabalho tinha muito a ver com parceiros também na esfera privada, que era o desenvolvimento de modelos de negócio para a mobilidade elétrica que fossem sustentáveis, né? E uma outra
a terceira parte do trabalho, o terceiro componente do projeto, é o componente de políticas públicas. Mais especificamente, o componente que tem a ver com a concertação e a articulação entre os atores envolvidos, não só do governo, mas também da sociedade civil, também da indústria, também da academia, né, para a promoção dessas políticas que acomodem e incentivem a mobilidade elétrica no Brasil. É aí, nesse componente, nessa fatia do trabalho do Promob, né, que se insere a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Né? Aí que nasceu a ideia da Plataforma de Mobilidade Elétrica como essa estrutura de governança, né, que vai articular esses atores com direção, né, à promoção da mobilidade elétrica. Talvez a gente possa falar um pouco mais disso depois, mas você tinha perguntado dos resultados do Promob. O Promob chega ao fim agora, no final de 2020, o que quer dizer que o Promob chega ao fim, mas o trabalho não, ele continua na plataforma, e os resultados alcançados foram exatamente estes. Né? Temos propostas de normas e regulamentos para mobilidade elétrica concertadas, acordadas e articuladas com um número importante de parceiros, entre os quais a ANEEL e o Inmetro. Né? Temos também modelos de negócio desenvolvidos e já testados com outro grande número de empresas, tanto particulares, privadas quanto públicas, e temos a plataforma. Imagina que você deve ter muita satisfação de ter desenvolvido esse projeto, porque para a gente é uma honra ser parceira de vocês, porque quem conhece a Necta e o nosso projeto Conecta Smart Cities, a gente é o que a gente fala, né? E um dos pilares do nosso projeto, com certeza, está aí no desenvolvimento sustentável, e a mobilidade elétrica faz parte disso. Então, para a gente é muito bom conhecer melhor aí como é que esse projeto foi estruturado e como vocês estão trabalhando isso aqui. E agora eu quero falar um pouquinho contigo sobre a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, PNME, né? Então, como é que você define a PNME? De que forma essa iniciativa impacta o setor de mobilidade elétrica no país? E aí também falando um pouquinho quais os resultados alcançados e as perspectivas, principalmente, né, de curto, médio e longo prazo, da implementação desse projeto aqui no Brasil. Bem, vamos lá, vamos falar de PNME, que é uma coisa, como você falou, é satisfação, né? Falar da PNME é quase um filho que a gente vem criando esse tempo todo. Vamos lá, a gente começou a pensar na plataforma quando a gente começou a pensar no projeto, no Promob, né? Que era essa parte, a gente sempre viu que, olha, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa para promover a mobilidade elétrica no Brasil. Né? Mas a gente pode conseguir aumentar a eficácia desses esforços e a eficiência deles também, integrando melhor essas coisas, né? Entregando melhor essas instituições que estão aí trabalhando em prol da mobilidade elétrica, as iniciativas que elas estão implementando. Né? Então, já desde o começo, a gente sabia que isso ia ser uma coisa importante, ia ser uma coisa legal de fazer. Aí vem um como, que é o desafio. Né? Nós passamos o Promob, um projeto que trabalhou e ainda trabalha por 4 anos, termina no final desse ano. Os 3 primeiros anos do Promob construindo essas relações com os parceiros, né? Construindo relações de confiança, relações de cooperação, integrando esforços, até que nós entendemos que agora a gente já tem o que a gente precisa para começar com a plataforma. Né? E o que depois de toda essa relação com os nossos parceiros, a gente entendeu que deveria fazer a plataforma? Eu sempre falo do triângulo de ouro. Né? Isso é uma vez que estava em um evento da Fundep, que é um dos nossos parceiros na plataforma, dizendo, mas qual a razão de ser da plataforma? Eu digo, olha, se a gente imagina que a gente tem um triângulo em que em um vértice a gente tem as questões econômicas. Né? Qualquer coisa que você vai fazer para a mobilidade elétrica, ela precisa ter, ela precisa levar em consideração questões econômicas. Quem paga o boleto? De onde vem o dinheiro e para onde ele vai?
Então, esse é um vértice do triângulo. O outro vértice do triângulo são as questões tecnológicas. Né? A bateria, como funciona? É seguro? Não é? O powertrain, como é que é? Assim, assado? Isso também tem que ser levado em consideração. E tem uma outra questão, que são as questões políticas, e de política, o que eu falo político no termo mais amplo, na acepção mais ampla da palavra, das conexões, das articulações. Né? E o que a gente vê é que qualquer iniciativa que promova a mobilidade elétrica, ela tem tanto mais potencial de ter sucesso, quanto mais equilibrado foi esse triângulo. Né? Ele não pode pesar tanto pelo lado econômico, esquecer a tecnologia e a política, também não pode pesar demais para a política e esquecer a economia e a tecnologia. A plataforma se propõe, então, a trazer os pesos pesados de cada um desses vértices, né? Para que a gente chegue a um discurso e a práticas equilibrados para a promoção da mobilidade elétrica. Né? Ao fim e ao cabo, é isso que faz a plataforma. Né? E a gente tem um cuidado na plataforma para não ser, eu sempre falo isso nas reuniões da plataforma, nós não somos um clube de chá. A gente não está aqui só para equilibrar a nossa fala. A gente equilibra também as nossas ações. Então, a plataforma se propõe não só a equilibrar os discursos, mas a entregar produtos que de fato façam a diferença para a promoção da mobilidade elétrica no Brasil. Exemplos. A plataforma é uma coisa relativamente nova, embora a ideia não seja tão nova. Né? A plataforma foi construída com nossos parceiros. Né? Então, a gente teve aí pelo menos um meio ano de oficinas com os parceiros para que a gente chegasse ao desenho de arranque da plataforma. Né? E o Conselho Gestor, que é o núcleo da plataforma, foi lançado agora no mês de fevereiro desse ano, de 2020. Então, nós temos 6 meses de mão na massa, com pandemia e tudo, o que tem dado bons resultados. Por exemplo, esse ano nós já conseguimos reunir algumas ideias de projetos estruturantes para a mobilidade elétrica no Brasil. Nós temos agora minutas desses projetos que estão sendo, então, configurados em propostas de projeto que, então, vão poder ser implementadas. A gente vai passar o chapéu e buscar o financiamento para isso. Esse é um dos nossos resultados. Né? Um outro resultado importantíssimo no vértice da política do triângulo de que eu falei é que nós estamos agora também com o Conselho Gestor discutindo uma proposta para uma política nacional de mobilidade elétrica. Né? E aí estamos falando com... Quem é o Conselho Gestor? São os vértices do triângulo. A gente tem aí associações da indústria, nós temos ministérios, nós temos representantes dos governos subnacionais, né? Temos instituições de pesquisa, temos representantes de ONGs da sociedade civil. Então, com todas essas pessoas, com todas essas diferentes perspectivas, estamos construindo uma proposta de política nacional para a mobilidade elétrica. Né? Talvez sejam esses as principais ambições da plataforma para este ano, em que a plataforma está andando e também está se consolidando. Claro que a gente tem outras coisas na cartola, né? E estamos pensando também já um pouco mais para frente, mas sobre isso a gente pode falar depois também. Marcos, eu realmente gostei muito de ouvir essa sua explicação, a história do Triângulo Dourado, a forma como vocês estruturaram isso. E para a gente é muito bacana poder compartilhar com o nosso público como estruturar uma política pública envolvendo diversos atores, né? A gente fala muito sobre isso, o nosso manifesto, o nosso propósito, a gente sugere, né, que as organizações trabalhem em colaboração com diversos atores, pensando aí no nosso principal
beneficiado, que é o cidadão, porque no final das contas a gente faz tudo isso para que esse cidadão seja beneficiado, e a forma como vocês estruturaram o PNME, desde o início, identificando os parceiros, depois efetivamente criando a plataforma, entendendo esses pilares de sustentação, né, a questão econômica, as tecnologias e as questões políticas de estruturação para que isso viabilize, realmente é um modelo a ser replicado para outros projetos no Brasil. E aí, para a gente é muito bacana entrar nesse detalhamento. E eu espero aí que nessas novidades que você tem, a gente consiga detalhar mais isso, para que a gente realmente consiga inspirar outras organizações para fazer planos parecidos com esse, com propostas tão bacanas como essa. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. E diga, Não, obrigado. Marcos. É bom ter o trabalho reconhecido, porque dá muito trabalho mesmo. Não, com certeza. Coisas boas precisam ser reconhecidas, replicadas e servir de inspiração para que outras pessoas façam a mesma coisa. Então, aí para a gente também é muito legal ter vocês como parceiros. E aí eu queria que você contasse aqui para a gente, na sua visão, aí, enfim, com toda essa sua experiência e bagagem no desenvolvimento desses projetos no Brasil, qual que é o potencial no Brasil no tema de mobilidade elétrica? E quando você fala aí desse futuro da plataforma, quais são os principais desafios, Marcos? Conta para a gente. Essa é uma daquelas outras perguntas que chamam um mundo de coisas à nossa cabeça, né? Não só para a mobilidade elétrica, mas o Brasil é um país de potenciais enormes, o que é uma coisa boa, eu não falo isso com nenhum sarcasmo, muito pelo contrário. Mas no caso da mobilidade elétrica, eu costumo dizer, falando com os colegas, então, na verdade, essa é uma percepção minha, construída com os colegas, com os parceiros também, que nós somos, talvez, no mundo, aquele país, um dos poucos países que tem a faca e o queijo na mão. Né? O que são nossa faca e nosso queijo? Né? Primeiro, nós temos um parque industrial, né? Nós temos indústria no país, nós sabemos fazer as coisas, nós temos conhecimento técnico, nós temos gente competente, né? Nós temos conhecimento tecnológico, tudo isso nós temos no Brasil, isso está aí. Né? Nós temos também uma demanda enorme. Nós somos não só um país enorme, e naturalmente pelo tamanho do nosso país, nós temos uma demanda por transporte muito grande, como nós somos também um país muito urbano. E nós somos um país de uma urbanização recente. Né? Nossas cidades são grandes, nossas cidades são cheias de desafios. Né? Então, nós temos a oferta e nós temos a demanda. Né? E o trabalho que a gente tem é como melhor conectar uma coisa à outra. Para isso, existe a plataforma. Então, o potencial é muito grande no Brasil. O potencial é muito grande no Brasil para a questão de transporte público, por exemplo, nas cidades. Os ganhos em produtividade, em qualidade de vida, em saúde e ganhos econômicos para a melhoria de transporte público para cidades mais inteligentes no Brasil são enormes. E a eletrificação desse transporte público é uma das principais vias, não é a única, mas é uma das vias mais importantes para se conseguir isso. Né? Então, nós não falamos de... Aí você pensa assim, não, mas isso é coisa da Europa, é a Alemanha que faz isso, ou então da China, porque na China é tudo diferente. Aqui no Brasil, essas coisas não só dão certo no Brasil, como nós temos os ingredientes básicos já no lugar, nós temos capacidade de produzir não só tecnologia, como também hardware no Brasil, e nós temos gente que precisa disso. Então, assim, de uma forma bem geral, sem entrar em maiores detalhes, as possibilidades são enormes no Brasil. Né? Com respeito
a outra parte da tua pergunta, né? Onde que entra a plataforma nisso e quais as perspectivas para a plataforma aí em 2021, 2022 e mais para adiante. A plataforma entra, como eu já disse antes, em conectar essas necessidades e os ingredientes, a demanda e a oferta que nós temos, né? A plataforma entra conectando aqueles atores, conectando aquelas pessoas e aquelas instituições que vão poder amarrar essas pontas e trazer o atendimento para a necessidade, né? A oferta e a demanda. Como eu disse, a plataforma começou oficialmente a existir agora no mês de fevereiro desse ano. A plataforma conta com um secretariado que é quem faz rodar a estrutura, que é hoje da GIZ, então está aí a relação também entre o Promob, né, e a plataforma, é hoje da GIZ em uma parceria. Eu acho que poucos casamentos têm sido melhores do que esse com o ICS, que é o Instituto Clima e Sociedade, né? Nós somos parceiros no secretariado-geral da plataforma, e nós temos também parcerias em grupos de trabalho. O C40 é nosso parceiro em um grupo de trabalho para eletrificação de transporte público, né, de graça que eu acabei de dizer o que eu acabei de dizer. A Fundep é uma parceira essencial na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, né? E por que eu falo dos parceiros? Porque as perspectivas para a plataforma estão em seus parceiros, né? Nós temos esse ano um ano crucial de consolidação da plataforma, em que a plataforma firma seus pés no chão e já começa, claro, a entregar alguns resultados concretos, né? Nós já temos com esses parceiros garantias de continuidade da plataforma para o ano de 2021, né? Estamos construindo a agenda para 2021. Exemplo, nós havíamos falado que estamos construindo uma proposta de política pública, uma proposta de política de mobilidade elétrica, né? Um dos desafios que nós vamos ter em 2021 é tirar essa política da proposta e trazê-la para a realidade. Isso a gente faz com os nossos parceiros, né? Então, nós temos perspectivas e articulações concretas para que a plataforma continue existindo e cumprindo o seu papel enquanto nós tivermos a faca e o queijo, enquanto nós tivermos essa demanda, essa necessidade do Brasil por um transporte mais limpo, seja público, seja individual, né? E nós tivermos os ingredientes que nós temos aqui no Brasil. Mas você começou, a sua primeira fala nessa resposta foi falando sobre o potencial do Brasil, né? Você falou, não, a gente tem muito potencial com todos os ingredientes e tudo. E eu concordo contigo, né? Sem sarcasmo, que a gente tem aquela brincadeira que a gente nunca exerce esse potencial. A gente fala de potencial há muito tempo, a gente nunca consegue realizar esse potencial. E eu concordo contigo que, de verdade, a gente vem exercendo sim, né? E aí eu tenho um olhar mais apreciativo para o nosso processo de desenvolvimento. E eu não sei com relação a esse trabalho que vocês fizeram, mas da nossa parte, a gente tem o Ranking Connected Smart Cities, e há 6 anos estamos indo agora para a 6ª edição, que é, na verdade, a gente nunca quis colocar isso como uma competição entre cidades, muito pelo contrário, mostrar as boas práticas para que outras cidades possam se inspirar e dessa forma a gente ajudar que as cidades subam um ou mais um degrau na escala de desenvolvimento das cidades mais inteligentes do mundo, né? E a gente percebe que a gente tem sim uma evolução, eu percebo que até pelo próprio NME e o tipo de articulação que vocês fizeram, que também é resultado dessa evolução, de que muitos dos nossos gestores já estão entendendo que é necessário discutir política pública, é necessário articular e é necessário evoluir. Então, nesse sentido, eu acho que vocês com certeza vão ter sucesso e eu concordo contigo. A gente tem sim espaço para mobilidade elétrica e isso não é coisa da Europa nem de outros países, não. Vai ser nossa também. E com a ajuda de vocês, acho que a gente pode acelerar esse processo. E para concluir, Marcos, você é um dos nossos parceiros do Connected Smart Cities Mobility, né? A GIZ é um dos nossos patrocinadores, e lá a gente vai reunir governos, empresas, especialistas desse mercado, inclusive para discutir tudo isso que a gente está falando, né? De forma
colaborativa e a gente conseguir criar essas conexões com propósito pé no chão, né? Não é um propósito solto, não. Vamos pôr pé no chão aí e vamos tentar fazer as coisas. Nesse sentido, como você entende que esses diversos atores reunidos podem construir cidades mais conectadas, inteligentes e principalmente depois dessa pandemia aí que a gente viveu e ainda está vivendo? Mais uma pergunta capciosa, mas vamos lá. Bom, existem muitas maneiras, mas talvez eu queira começar a resposta mais uma vez ressaltando o valor das parcerias, o valor da articulação, o valor da cooperação, né? Por isso que nós somos parceiros também de vocês aqui nesse evento. Na pergunta anterior, você tinha falado das oportunidades, dos potenciais do Brasil, né? E tinha perguntado também dos desafios. E eu meio que de propósito, porque eu já sabia que essa pergunta vinha depois, deixei para falar dos desafios aqui, né? Nós somos um país muito plural. Plural de tudo. Plural de gente, plural de perspectivas em relação à economia, à política, plural de realidades no que diz respeito às cidades, né? Belém do Pará é uma cidade tão brasileira quanto Florianópolis, mas as duas são ao mesmo tempo muito diferentes uma da outra e têm necessidades específicas, né? O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que qualquer solução que a gente consiga desenhar e consiga, de fato, colocar em prática, que funcione, ela só vai sair através de parcerias. Ela só vai sair através de concertação com os outros atores. E, principalmente, ela não vai sair só de a gente falar com quem já pensa como nós pensamos, né? Então, essas parcerias e esses eventos com tantos atores, como Connected Smart Cities, tem um ingrediente mágico, que é usar a energia da diferença de opinião em favor de uma causa. É canalizar essa energia, né? É um trabalho, eu sei disso, você, Paula, com certeza sabe, é um trabalho enorme, imenso, falar com atores que às vezes estão em lados até opostos dos espectros, né? Não, eu quero ir por esse lado, não, mas esse lado não funciona, eu quero ir pelo outro, e a gente entra no meio de tudo isso, pega essa energia do que pode ser uma discordância e transforma, canaliza em direção a um objetivo comum que há, né? Então, eu acho que o principal benefício, o principal legado de um evento como esse, de uma parceria como essa, é saber costurar essas diferentes perspectivas, né? Sejam elas do triângulo, que eu falei lá no começo, ou seja, às vezes, de uma... eu estou vendo aqui que o logotipo de vocês é um hexágono, às vezes é mais até do que isso, né? Nós somos um país plural, nós temos perspectivas plurais, e isso não é um defeito, essa é a nossa força, né? E a cooperação, juntar essas pessoas através de um evento como o Connected Smart Cities, através de uma estrutura de governança como a plataforma, é aproveitar essa força e canalizá-la para algo que seja de fato prático e que funcione. Eu acho que é essa a beleza do que a gente faz. Com certeza, a beleza do que a gente faz, e para a gente é um orgulho construir as nossas plataformas com esse objetivo, com essa visão, que está no nosso DNA. Nosso DNA é esse, é fazer criar aí, identificar ecossistemas, propor agendas, trabalhar em colaboração, trabalhar essa simbiose entre lucro e objetivo, e a gente entender que as conexões realmente precisam ter esse propósito. Então, a gente está super alinhado, fico super feliz de a gente estar juntos.
Eu espero que essa energia toda que a gente está colocando aí, reunindo tantos atores com tantas propostas, realmente consigam evoluir, surtir efeitos, projetos e concretizar muitas coisas, como já vem acontecendo nos últimos anos. E espero que vocês também consigam evoluir, que a gente consiga estar juntos aí nos próximos anos com o PNME e que a gente consiga, a cada ano, contar esse avanço que a gente vai fazer e como a mobilidade elétrica no Brasil vai evoluir até que a gente consiga realmente dizer que ela é uma realidade, que ela está rodando, que a maior parte das pessoas utilizam o transporte, seja público ou privado, com a eletromobilidade. Então, obrigada, Marcos, pela participação. A gente vai se falar bastante, vocês estarão conosco com vários painéis. A gente tem novidades que a gente deve contar aí na sequência. E obrigada pela participação, adorei nossa conversa. Obrigado, foi muito bom. Obrigado, Paula. Obrigado todo mundo que está vendo. E foi um prazer. A gente continua trabalhando. Com certeza. Obrigada. Tchau. Bom dia.